Fala rapaziada, nossa conversa de hoje foi com o Dr. Matheus, ele que é fisioterapeuta na Fight Nerds, atuando hoje exclusivamente com o Caio Borralho, e a nossa conversa foi para saber um pouco mais de como funciona essa questão de cuidar do bem-estar e da saúde dos atletas. E galera, não perde tempo, já deixa sua curtida, seu comentário, sua inscrição aqui no nosso canal e também conheçam o trabalho do Dr. Matheus nas redes sociais, ele que tem vários e-books divulgados que vale muito a pena você conhecer. Beleza rapaziada? Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Salve Fechou. galera, tô aí com o Dr. Matheus, ele que é fisioterapeuta da Fighting Nerds e de vários outros atletas. Hoje vou estar trocando uma ideia aqui com ele, vamos perguntar um pouquinho da história dele, como que ele fez para alcançar tudo que ele vem alcançando, como que o trabalho dele funciona entre os atletas. E seja bem-vindo. Pô, muito obrigado aí pelo convite. Tô acompanhando o canal de vocês aí, principalmente pelo Instagram. Tô gostando bastante, a gente já teve a oportunidade de se ver pessoalmente, então, pô, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Opa, é um prazer todo nosso. Cara, vamos começar. Primeiramente, eu queria saber de onde que você é, sua idade. Eu nasci em Osasco, aqui na Grande São Paulo, tenho 37 anos, eu me formei em fisioterapia em 2014, atuo com atletas de MMA há 10 anos, mais ou menos, além de outros atletas de Muay Thai, de Jiu-Jitsu nessa caminhada. E tô na Fight Nerds há 8 anos. E vamos chegar lá. Nesse processo aí de se tornar o fisioterapeuta e tal, você se formou em 2014, você se formou em qual faculdade? Me formei na Unip, depois já fiz uma pós-graduação na área esportiva, Uhum. e aí agora eu só trabalho com a parte esportiva e atendo algumas pessoas à parte, mas a maioria é atleta hoje. E desde a faculdade, já era um negócio que você pensava em trabalhar com atletas e principalmente de artes marciais? Cara, eu sempre gostei de MMA, né, muito influenciado pelo Vanderlei Silva, pelo Maurício Shogun. Lá em 2004, 2003, a gente tinha que fazer uns gatos na internet para conseguir assistir os eventos. E aí eu treinava Muay Thai, né? E aí quando eu me formei, eu tava numa equipe de Muay Thai e comecei a atender os professores, os alunos lá, e por consequência acabei conhecendo o Elias Silvério, que na época ele era do UFC. Sim. Comecei a atender ele e aí ele me apresentou os meninos aqui da Fight Nerds. No começo era só o Pablo, o Caio, o Rômulo e o Jair. Eu comecei Certo. atendendo os três aqui, e aí a equipe foi crescendo, tomando proporção. E, pô, muito legal trabalhar com atleta de MMA, até porque se fosse para escolher uma área esportiva, eu escolheria os esportes de combate. Que legal, que não é um caminho que eu acredito seja muito comum, né? Geralmente o pessoal acaba indo para outras áreas. O MMA é um nicho um pouco mais fechado, né? É uma alternativa diferente que você escolheu, né? Cara, é um esporte novo, né? É um esporte que, querendo ou não, ainda tem pouca informação. A gente não tem muita noção de como as pessoas envelhecem nesse esporte, né? A primeira geração está envelhecendo agora. Pois é. E quando você tem um contato direto com as pessoas, facilita um pouco. Você começa a entender um pouquinho mais, aí você faz uns treinos com eles ou acompanha os treinos deles. E aí você acaba gostando, amando, entendendo que é um esporte muito complexo e que é legal fazer a fisioterapia nesses casos, né? Tipo, a gente tem uma diversidade enorme de problemas aqui que a gente tem que resolver todo dia. Isso que E eu ia pontuar. Você sim, mesmo falou, você já citou aí a antiga geração e tal. É impressionante até quando você olha saúde física mesmo, jovialidade, vamos dizer assim, do sim. atleta do mais antigo, da geração antiga, que não tinha esses recursos, que muitas vezes não sabia que tinha uma lesão, sentia algumas dores e tal, passava direto. Para essa galera da nova geração que tem um acompanhamento, assim, é visível o quão melhor é ter esse acompanhamento, né? Cara, é completamente diferente. É uma geração que antigamente eles eram os samurais, né? Pô, lutava de qualquer jeito, não se importava com lesão, não se importava com principalmente a parte preventiva. E agora você vê que o atleta ele é 100% atleta, ele não é mais um lutador, né? Ele Sim. entendeu que ele precisa dessas variáveis, né, dentro da rotina dele, para ele conseguir performar melhor. E aí o esporte, o MMA, você vai ter 7, 8, até 10 anos de alta performance. Então é onde o atleta tem que fazer grana, tem que resolver a vida da família dele. Muitas vezes as pessoas da família dele dependem deles. Então todo esse contexto de trabalho preventivo, fisioterapia, dormir bem, é, treinar certinho, fazer uma boa alimentação, ela tem que estar inserida nesse contexto.
Até porque o prejuízo ele também não vem só agora, né? A gente sabe que depois a gente tem as pessoas que desenvolvem o CTE, né? Sim. Algumas doenças. Eu queria saber, a gente tá familiarizado também, cara, com as doenças cerebrais crônicas que o esporte gera, né? A demência pugilística, Sim. mas algumas lesões musculares que não tem recuperação, que não tem tratamento, só tem como ser paliativo, melhorar, mas não conserta. Existe isso no MMA? Cara, não, não existe. Até porque você pega lesões musculares, elas são comuns e fáceis de tratar, relativamente fáceis de tratar. O que a gente vai ter é recorrência de lesão. Então, por exemplo, o cara quebra a mão várias vezes. Pô, vai ter uma hora, fica mais complicado, tal, e nada que não impeça dele lutar. Exato. Mas eu acredito que assim, se a gente pegar hoje só uma lesão muito, muito grave de um atleta que já tem uma certa idade para ele não voltar à performance. Hoje, hoje o trabalho que a gente faz aqui, a gente consegue reabilitar qualquer tipo de lesão. Entendi. Bom, vamos falar um pouco agora da sua carreira. Você começou a trabalhar com o Caio Borralho, primariamente, dos atletas da Fight Nerd que estão no UFC, né? Vou contextualizar que é legal. O Pablo me chamou para trabalhar para fazer um acompanhamento com os três atletas que eram o Jair, o Caio e o Rômulo. Só que dos três, o que entendeu primeiro a necessidade de um acompanhamento foi o Caio. E aí eu acompanhei mais ele, até porque o Jair e o Romulo eles tiveram períodos de lesões em que eles ficaram um tempo afastados. E o Caio, por sequência de luta, por estar em evolução na carreira, eu acompanhei mais. Sim. Até que chegou um dia que ele falou: irmão, eu quero que você trabalhe só comigo. Vou te contratar aqui por fora da academia e a gente vai fazer um trabalho individualizado. E aí, a partir daí, se eu não me engano, foi em 2020 que ele me contratou definitivamente para trabalhar todo dia. E vocês estão juntos desde 2017, certo? Exatamente. Antes contratado pela Fight Nerds, eu atendia ele. Depois de um tempo, a gente estendeu o vínculo para trabalhar só com ele Ah, todos os então você é dias. fisioterapeuta do Caio, exclusivamente do Caio. Exatamente. Eu tô todo dia com ele. Além dos trabalhos que eu faço em paralelo da Fight Nerds, eu faço um acompanhamento diário. Certo. Então é até legal a gente falar sobre isso, porque o Caio, se você, não sei se vocês sabem, mas ele já tem 5 cirurgias grandes, duas no joelho, Caraca. três no ombro, Do ombro eu exatamente. sabia, do joelho não. Sim, ele tem duas de joelho também. E depois que a gente começou a trabalhar junto, ele nunca mais teve nenhuma lesão. Caraca, É cara. assim que fez ele parar por muito tempo, só lesões de luta mesmo, né? Lutou, Comuns. machucou normal. Uhum. Mas, assim, lesões musculares, articulares, ligamento, tendão, nunca mais. Então, só reforça, né, que é importante o trabalho pra Não gente. sabia disso, cara. É E, legal. e o seu papel para evitar que isso aconteça no dia a dia? O que que você faz? Cara, são vários contextos. Então, vamos resumir pelo Caio, tá? Primeiro, equipe multidisciplinar. Eu não faço nada sozinho. Então, ele tem um ortopedista, que é o Daniel. Ele tem um nutricionista, que é o Renan. Ele tem um preparador físico, que é o Ítalo. Tem eu de fisioterapeuta. E se a gente precisar de qualquer coisa a mais disso, não tem ego, a gente procura para ajudar ele. A gente fez câmera Sim, hiperbárica na última luta. Ou tudo que a gente pôde agregar para o camping dele, sim. a gente fez a parte. Então, nessa equipe multidisciplinar, especificamente eu, pré-treino, ele já sabe tudo que ele tem que fazer, então ele faz uma ativação, ele faz um gesto esportivo para aquecer, para prevenir lesão, e pós-treino a gente faz controle de dano. Então, pô, Caião, como é que foi seu treino? Pô, hoje eu senti mais as costas, controle de dano. Porque eles fazem 2, 3 treinos por dia, o corpo está sempre no limite. Então eu preciso entender qual que é a demanda do dia para ele, para a gente tratar. Então Então, todo dia é uma coisa diferente. todo dia é uma coisa diferente. Todo dia é uma coisa diferente. Fala, pô, hoje minhas costas pegaram mais porque eu fiz um treino muito forte de grappling. Pô, vamos olhar para as costas. Nossa, hoje meu joelho pegou. Joelho. Então, é uma variedade de coisas, de demandas que acabam sendo muito diferentes, né? Então, pode ser segundo um braço, sexta Sim. uma perna, entendeu?
E tem dois tipos de treino, né? Na verdade, não são treinos. Tem Sim, o treino, né? Que é todo dia ali e tal, que acontece algumas lesões e tal, mas estão usando equipamentos, estão, entre aspas, com menos intensidade, não estão lá pra sim, se pegar na porrada. E tem sim, o pós-luta, que aí os caras sim. foram pra guerra, aí, pô, sangrou, machucou e tal. Qual que é a diferença, cara, de estar fazendo esse tratamento pré-luta e o pós-luta? Como que é esse pós-luta? Cara, eu tenho muita sorte de o Caio ser um cara muito inteligente, De né? não Falando apanhar. especificamente dele, de tomar poucos golpes Sim. e se lesionar pouco, né, nas lutas. Então você não vê o Caio muito machucado pós-luta. Teve a Koleichuk, né? O Oleichuk veio para o Brasil recentemente. Eu acompanhei o Caio em Las Vegas. Aham. E essa falange aqui, ela tem um tendão. Na Sei. luta contra o Oleichuk, ele lesionou esse tendão. E eu acho que foi a lesão mais importante, assim, que a gente teve pós-luta, né? Então, aí precisa de uma fisioterapia específica para a gente reabilitar o dedo dele. E, mas como era uma coisa muito mais estética, né? Ele não ia perder puxada, ele não ia perder punch, nada, a gente optou por só reabilitar um pouquinho e deixar o dedo torto dele. Nessa caminhada sua, nessa jornada longa aí, você pegou alguma lesão que não deu? Ah, não, nenhuma, cara, nenhuma. Aqui na Fight Nerds, cara, é muito legal, porque a galera tem um entendimento de como treinar direito, para não machucar o parceiro de treino. As lesões que geralmente acontecem, elas não acontecem por culpa do parceiro de treino, são fatalidades que Sim, infelizmente são comumente ao esporte. E de lesão grave, a gente sempre tem as lesões mais complexas, né? A gente pega um cara que rompeu um ligamento cruzado anterior, que exige um tempo de recuperação maior, né? Hoje a gente fala em mínimo de 9 meses. Pô, ruim, né? Mas sim. não que a gente não possa reabilitar e devolver. E Logo, logo. você, quando o cara, às vezes o cara tá com uma lesão, tal, mas ele ainda tá em camping, ele ainda tá treinando, ele tem uma luta marcada, ele não pode deixar de treinar. Você dá, entre aspas, uns palpites pra adaptar o treino do cara pra não forçar aquela região ali e tal? Perfeito. Equipe multidisciplinar, cara. Pô, tá machucado? Treina outra coisa, tá com uma limitação numa mão, treina só a outra. São as adaptações de uma equipe. Então, lembra, é multidisciplinar. Pô, hoje o Caio tá sentindo dor, vamos conversar com os treinadores. Vamos adaptar o treino hoje? Vamos escolher qual que é a melhor opção? A gente faz muito isso. E vou contar até uma curiosidade para vocês. Na primeira luta do Caio do UFC, ele teve uma contratura nas costas muito grande, muito. Faltavam 3 semanas para a luta. Ele Putz. não conseguia deitar. Ele ficava Nossa, que sentado quando ele. maravilha, né? Pois é. Ele não conseguia sentar, ele não conseguia deitar, e a gente começou a fazer fisioterapia todo dia, 2 vezes por dia, às vezes. E na sexta-feira, uma semana antes dele viajar, a gente tinha saído da luta, Uhum. por conta dessa lesão. Ele não conseguiu treinar. E aí que é legal que entra a equipe multidisciplinar. A gente reuniu a galera. E aí, o Caio deu uma evoluída aqui, mas a gente está inseguro porque ele não treinou. Vamos? O Ítalo Vilar falou: acho que dá. Daniel, acho que dá. Então vamos tentar. E aí falamos com o Caio: Caio, não sai da luta que a gente vai fazer você lutar. Lutou, ganhou, Fez o que fez. deu tudo certo, fez o Caraca, que cara. fez, pô, e E o uma puta pessoal não história. sabe desses detalhes tão difíceis da vida de ser lutador, né, cara? Ah, eles não sabem a metade, sabem a metade. Cara, lutador que luta 100% eu nunca vi. Não, não Nunca tem. vi. Não existe. Não Não tem. existe. E por mais que a gente tenta controlar todas as variáveis aqui, é o esporte, né? O esporte de contato, é um esporte que às vezes machuca. Aconteceu E, várias situações assim. eu sei que parece uma pergunta com uma resposta meio óbvia e tal, Ah, mas se você tá na situação do Caio, por exemplo, se ele não tivesse tido esse acompanhamento que teve com você e tal, e por algum milagre do destino tivesse tentado entrar lá no cage para trocar porrada, essa lesão poderia ter piorado muito? cara, melhorado não ia ter melhorado a tempo. A Sim, gente tem o que acontece com as lesões? A gente tem um período de recuperação, certo? É um período de recuperação do organismo.
fisioterapia, além dela reabilitar a função, a gente tenta diminuir esse tempo. Uhum. E, de novo, a gente entra no contexto lutador. Quanto tempo ele tem de performance? Quanto ele tem de alta Sim, performance? Então, a fisioterapia, ela tem o objetivo de trazer o cara mais rápido. Pô, sim. volta aí que você precisa construir sua carreira, melhorar a vida da sua família. Então, esse é o principal objetivo. Cara, eu separei algumas perguntas aqui específicas pra gente, pra fazer pra você, pra encerrar, tá bom? Manda. E eu queria te falar alguma coisa que, assim, como que foi pra você estar acompanhando os atletas em outro lugar do país? Você imaginou que seu, outro lugar do mundo, perdão, em outro Sim, lugar do mundo. Você já foi pra Vegas com os atletas, já foi até mesmo aqui sim, no Rio com o Caio. Você tá sim. viajando o mundo por meio do seu trabalho como fisioterapeuta e é muito legal porque mostra a valorização realmente do seu trabalho é muito importante. Caso contrário, você não estaria igual o chaveiro pra lá e pra cá com a rapaziada, né? E aí, como que é a sensação, cara? Você se sente realizado? Cara, eu me sinto realizado porque eu faço parte do sonho deles também, né? O sonho, eu falo pro Caio, Caio, teu sonho é meu sonho. A gente vai ser campeão mundial junto. Isso é uma coisa que ele fala pra mim desde quando eu conheci ele. Pô, nós vamos ser campeão mundial junto. E, cara, a fisioterapia, assim como o MMA, ela é uma profissão relativamente nova. Se você comparar com as outras, Sim, cara, é muito nova. Então, eu percebo com os meus amigos aqui, fisioterapeutas que se formaram comigo, que já fizeram pós comigo, que ainda é uma profissão que as pessoas não enxergam. sim, Então, eu acho que através do meu trabalho, estou investindo nisso, estou investindo em conhecimento, também estou investindo em passar meu conhecimento. Quero mostrar que, pô, a fisioterapia, ela é gigante, cara. Ela ajuda as pessoas a realizarem sonhos, mesmo que sejam sonhos pequenos, né? Pô, mexer um dedo, sabe? Tem pessoas que sim, precisam disso. sim. E, cara, viajar o mundo eu nunca esperava. Fui para Vegas com o Caio, foi perfeito. Foi, acho que foi o momento mais incrível da minha vida até hoje como Que profissional. legal, cara. Pô, é muito legal. E viver todas as outras coisas, né? As fases da academia, né? Você vê que ela tá tomando uma proporção muito grande. E quando eu Inimaginável. comecei lá, eram só 3 atletas. A gente não tinha nem noção do que ia acontecer, mas, Tinha pô, fé, né, cara? cara, a gente acreditava. Não tem como falar que não, né? A gente comprou uma briga aí e deu certo. Podia dar errado? Podia, mas talvez com as pessoas ali, né? A gente sente a energia das pessoas e fala, pô, não tem como dar errado isso aqui, não. Cara, antes de eu ir para a última pergunta, já que você falou sobre Manda. transmitir o conhecimento, fala aí do Sim, seu e-book pra rapaziada. tô legal, cara. Pô, eu tenho alguns e-books já escritos. Eu tenho um e-book de lesões musculoesqueléticas, então eu explico o que são as lesões, as nuances que envolvem uma lesão. Então, por exemplo, quais são os fatores de risco, por que que acontecem. Depois disso, eu fiz um combo, um trio aí, para eu ensinar como que você avalia saber saber uma lesão, como que você trata depois de uma avaliação. E por último, no meu último e-book, eu ensino como tratar a lesão por tipo de lesão. Então, pô, tem uma lesão muscular, como que você trata, período agudo, como que você trata, o período de retorno ao esporte, como que você Seria trata. um autocuidado, você diz, para você se tratar? Não, não, Tá é bem ensinando outros específico, profissionais. bem específico para Entendi, fisioterapeutas esse. entendi. E o último e-book que eu fiz é um e-book sobre sono, né? É uma coisa que eu já estudo bastante, eu converso bastante com os atletas aqui, a importância do sono para performance. E aí eu fiz um e-book bem legal que aí já é voltado mais para todos os públicos. Então é um e-book que, pô, se tu pensar aqui no teu canal, você quer que ele tenha uma alta performance, você quer que você fique conhecido, você quer ficar sendo lembrado pelas coisas, pelas Sim, perguntas inteligentes que você faz, ou por uma matéria que você coloca ali. Então isso é alta performance. E esse e-book ele é voltado justamente para isso. Pô, ninguém dá muita importância pro sono. A galera acha que, pô, tem que acordar, tomar remédio para acordar, tem que tomar remédio para dormir. Não, eu ensino passo a passo ali, como que você dorme bem, quando você acorda, o que você pode fazer para sua rotina ser uma rotina de performance. Então eu passo isso para os atletas, a gente conversa bastante sobre isso. Pô, vocês estão vendo o resultado aí, né? não, não tem o que falar. O seu resultado é impecável. Eu sei que eu já falei, pô, isso, mas galera.
já tô até sendo redundante pela terceira vez que tô falando isso, mas galera, vocês não têm noção do quanto a galera valoriza o trabalho do Dr. Matheus. Pô, É legal assim, demais. surreal o quanto que realmente a fisioterapia hoje o atleta de MMA não pode ficar sem, porque senão ele tá um degrau, um não, 10 degraus abaixo de um outro atleta da mesma categoria ali que tá competindo com ele. Pô, Doutor isso é muito Matheus, legal. oh, desculpa. Desculpa, deixa eu só fazer Não, pode falar. um adendo aqui. Quando eu comecei na Fight Nerds, tinham pouquíssimas pessoas, academias, que já faziam esse trabalho. Então, quando eu falava para o Pablo, Pablo, acho que a gente precisa de um ortopedista, eu acho que a gente precisa de um nutrólogo, eu acho que a gente precisa Uhum. de um nutricionista para a equipe aqui, ele sempre abraçou a ideia e, graças a Deus, a gente sempre encontrou pessoas muito legais pelo caminho que abraçaram a ideia também. Então, essa equipe, e digo mais, acho que a Fight Nerds é a única equipe do Brasil, talvez do mundo, que tem uma equipe multidisciplinar diariamente. Então, a gente consegue fazer controle de lesão diário. Então, vou dar um exemplo. A Bruninha machucou no último camping dela. No mesmo dia, a gente já tinha diagnóstico e já tinha começado o tratamento. Então, cara, essa é muito importante para todas as equipes aí, quem, se algumas delas verem esse vídeo, pô, tem um fisioterapeuta ali, tem um médico, se possível, mais próximo. Daí vocês vão devolver os atletas aí o mais rápido possível. Cara, duas coisas. Eu ia tinha mais uma pergunta, mas a minha namorada aqui me lembrou de uma segunda pergunta para te fazer. Cara, eu vi que você estava fazendo alguns trabalhos não só com atletas, mas também com famosos que estão se aventurando nesse mundo da luta, que foi também o MC Gui. Conta um pouco dessa experiência aí pra gente e se você treinou, desculpa, tô com isso na cabeça. Se você cuidou de mais alguém. Ah, vamos lá. Com o Gui eu conheci através da academia, né? Ele tinha acabado de fazer uma cirurgia de reconstrução de ligamento cruzado. Então ele Nossa estava com 5 meses, se eu não me engano, de pós-cirúrgico. E ele não tinha feito fisioterapia nenhuma. Nenhuma. senhora, E cara. ele falou, galera, eu tô com a luta marcada para janeiro. E eu falei, como assim, cara? Não vai dar. Vamos ter que pensar em adiar um pouquinho aí pra gente recuperar primeiro o joelho para você conseguir treinar. E o Gui Sim. tinha tido pouco contato com o esporte, né, com o boxe. Aham. Então, a gente fez um trabalho antes dele treinar boxe de fisioterapia. A gente reabilitou o joelho dele. E aí a gente foi devolvendo ele aos poucos para os treinos. Então, eu fui inserindo ele no contexto do boxe para ele voltar. E aí ele lutou contra o Nego do Borel, ganhou. E agora a gente está indo para a segunda luta. E você Mas não posso continua contar, acompanhando não ele? posso contar. Tô acompanhando ele todo dia. Ele fez sessão comigo hoje. Caraca, que legal. Sim, sim, ele é muito gente boa, é um cara que é nota 10, a academia inteira adora ele. Inclusive, ele foi pra luta do Jean lá Eu vi ele na van com a galera toda, né? sim, lá em Miami. E, pô, o cara é gente boa. Também trabalhei com o Livinho, né? As primeiras duas lutas do Livinho no Fight Music Show eu cuidei. Agora ele tá fazendo o camp um pouco distante da Fight Nerds aqui, até pelas viagens dos treinadores, né? Então ele Aham. fica. Então eu não tenho visto muito ele, não, mas sempre que ele precisa, ele me chama, a gente dá um jeitinho. E fora da luta, eu já atendi uma galera também. Eu já atendi o Alex Atala, que é faixa preta de jiu-jitsu, né? Que é o Uhum. chefe de cozinha mais conhecido do Brasil, no mundo. Ah, já atendi Gustavo Sarti, o André Azevedo, que é narrador do UFC Sei, Fight Pass, sei. ele é meu paciente também, a esposa dele também é. Caraca, você Puta, tem um leque vasto aí, né? tem uma galera, já atendi a Ana Paula Minerato, tem o Gustavo Sarti, que é apresentador da Record. Sei. Pô, tem uma galerinha aí. Cara, e partindo para nossa última pergunta, eu queria que você deixasse um ensinamento aí pra gente. Queria que você compartilhasse com a gente o que que foi a sua maior lição, sem falar de fisioterapia, mas atuando nesse mundo tão competitivo e que precisa de tanto companheirismo, né, cara? Cara, acho que o que eu mais aprendi foi abandonar o meu ego o mais rápido possível. As pessoas aqui ensinam muito pra gente, desde o faixa branca ao faixa preta, né, entrando no mundo da luta, assim, cara, a gente sempre aprende alguma coisa, a gente tem que estar sempre aberto a ouvir sugestões das pessoas, ou até, por exemplo, quando cai, eu preciso de outro profissional, pô, eu não vou ficar barrando ele pelo meu ego, não, cara, vamos Sim. atrás disso, vamos somar aqui. Eu não sei tudo. Então, acho que a maior lição é deixar o ego de lado, que você cresce muito, evolui muito.
E as pessoas passam a te admirar por isso, né? Então, esse é o maior ensinamento da Fight Nerds para mim, posso dizer. Né? É um pensamento da Fighting Nerds, porque o Pablo tem isso também, de, por exemplo, o Kai teve um camp com o Shimaev, né, cara? Assim, Sim, sem ego, cara. muitos atletas, muitos treinadores não deixariam o atleta ir e tal, né? E o cara foi lá para aprender e ensinar o Shimaev, que provavelmente vai encontrar com ele em algum momento aí da carreira e tal. Treinou com o Strickland também, uns tempos atrás, né? Sim, sim. Pô, o Caio treinou com borrachinha. O Caio Caraca, treinou com velho. borrachinha, com o Shimaev, Com com todo o mundo. Strickland. Pô, Sem onde ele zero tem ego. oportunidade. Exato, cara. Ele só vai crescer com isso, você não perde nada. Então, pô, eu permitir que outro profissional esteja comigo, eu também não perco nada. Se o cara me ensinar uma palavra diferente, eu já aprendi muito. Então, acho que a maior lição é o ego de lado. É uma coisa que, quando eu tô na sessão com o Caio, a gente conversa muito. Ele me ensina muito nesse sentido. Então, cara, sem ego, sem vaidade, se inspire em pessoas, modele as pessoas. Então, eu tenho um fisioterapeuta aqui que desde o começo sempre modelei ele. Apesar de ser rumos diferentes, eu modelo ele bastante ainda. Então, cara, modelagem e sem ego. Cara, brigadão pelo seu tempo aí. Imagino que você tem certeza, na verdade, que você é um cara muito corrido, mas muito obrigado pelo seu tempo. Pô, cara, eu que agradeço. Com certeza, eu vou deixar lá uma mensagenzinha pra galera comprar o seu e-book e Obrigado. aprender um pouco mais com quem sabe, né? Doutor Pô, Matheus, vou mandar pode- de presente pra vocês o de sono aí, beleza? opa, eu vou aceitar demais. Obrigado, viu? Show de bola, irmão. Conta Grande comigo aí. abraço. Tamo junto. Com Um Deus. abraço.